a importância do jejum. O jejum aumenta a tua energia espiritual, a presença de Deus na sua vida. Só que ele tem que ser praticado de forma correta, né? Até Jesus falou, não é saindo jejuando não, até porque se você pega vinho novo, coloca em odres velhos, mesmo se tendo um novo nascimento, se você praticar o jejum de forma errada, como o Velho Testamento, você destrói tudo, né? E assim por diante, como os cristãos que fazem voto hoje, né? Se Deus curar minha esposa, eu vou fazer tal coisa. Não existe. Ainda que ela seja curada por oração de outra pessoa, misericórdia de Deus, não importa. Não foi por causa do teu voto. Porque isso cria o quê? No ser humano. Não só autossuficiência no ser humano, mas cria orgulho no ser humano e estoicismo. Moeda, ou seja, troca de moeda. Eu dou para Deus algo, ele dá algo para mim. E isso está errado, isso não é graça, não faz parte do Novo Testamento, faz parte até do Velho. Por isso que ele disse, não pode pôr remendo novo em pano velho, que o buraco vai ficar pior. Então, não pode praticar o jejum, né? Ele foi interrogado sobre o jejum, porque teus apóstolos, teus discípulos não jejuam, né? E os discípulos dos outros jejuam. E aí ele explicou sobre o jejum. Então, eu não posso praticar o jejum, ele é tremendo o jejum, mas ele tem que ser feito de forma correta. E hoje eu vejo pregadores infelizes colocando como sacrifício. É um sacrifício, porém não pode ser levado com a linguagem de sacrifício, com o entendimento de sacrifício, com a compreensão de sacrifício. O que é o sacrifício? Fazer algo que não quero fazer. Só isso que é a expressão do Novo Testamento valoriza a expressão sacrifício, algo difícil de fazer, algo que eu não quero fazer, mas é certo fazer. Isso que é sacrifício. Eu não posso levar como sacrifício na linguagem que Deus vai olhar meu sofrimento, Deus vai olhar minha dor do jejum e vai me abençoar por causa disso. Aí sim está totalmente errado. Deus vai ver que eu estou me esforçando a largar o açúcar e vai me abençoar poderosamente. Isso é estoicismo, gente. Você lê Atos dos Apóstolos, vai ver que os livros dos estoicistas foi tudo queimado. Os caras lá se converteram. O que é o estoico? Eu faço uma bondade para ser abençoado pelo universo com outra, ou por Deus. Não é assim. Acreditar em Cristo não é porque você é bom. Você pode ser ruim, sempre existe gente boa. Todos os pecados estão debaixo do governo do pecado. Até a bondade que você faz às vezes para o ser humano, ela está contaminada com o pecado. Está entendendo? Até a bondade. Então, Deus não aceita nada do ser humano, a não ser a fé. E olhar pelo lado da misericórdia. Então, o jejum, ele tem que ser entendido. O jejum você apenas elimina hoje, cientificamente falando, você não alimenta o hormônio que dá força ao pecado. E na época, também a mesma coisa, só que a linguagem era outra. Você mortifica a carne, ou seja, deixa ela presa, com fome. Você prende a força dela. Apenas isso. É quando aprenderam. Aí Jesus fala, aí você pode jejuar. Enquanto você não entender o processo de jejum, você não pode jejuar, porque você vai se tornar uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa vai crescer. O único pecado que pode crescer no jejum é o orgulho. É o único. Então, por isso você tem que entender. Então, o que você tem que jejuar, tem. Jesus jejuava. Quem é você para não jejuar? Jesus orava. Quem é você para não orar? Tem que jejuar. Tem que jejuar, até porque a palavra mortificação de Romanos 8 literalmente é o jejum, é para jejuar, mortificar a carne e jejuar, tá entendendo? Então, e Romanos 12 também, sacrifício vivo, agradável e santo, também é o jejum. Então, o que acontece? Você tem que jejuar, não é agradável, né? Não é, eu quero jejuar, tô com vontade de jejuar, não aguento mais ficar sem jejuar, mas pode se tornar um dia. Se torna, pode. Se torna, porque tinha uma pessoa que fazia. Jesus Cristo comparou a pregar a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, com a comida, com o jejum, que era mais importante. E lá ele estava totalmente, o texto mostra muita alegria, né? Então você tem que entender. O crente, por exemplo, ele busca ser cheio do Espírito, mas não busca andar no poder do Espírito, que há uma diferença entre estar cheio do Espírito e andar no poder do Espírito. Andar no poder do Espírito é o jejum que te dá. O ser cheio do Espírito basta a fé em Cristo. Buscar a presença e clamar.
E qual que é o problema aí? Quando você estuda a história da igreja, tinha um cara que não gostava muito de jejuar. Mas ele foi cheio do Espírito, ele estava lá na igreja primitiva. E ele virou um tipo de anticristo da época. Não um agnóstico, um anticristo da época. Ele criou uma seita, uma religião, né? Então, Nicolau, os nicolaítas, né? Os caras, todo pecado que o homem comete fora do corpo, ou todo pecado é cometido com o corpo, Deus não leva em consideração. O importante é que o nosso espírito está o quê? A gnose hoje prega igualzinho. Cuidado com o pessoal da gnose aí. Até na época já existia. Cuidado com aqueles que professam, que dizem que segue a gnose. Então, o que professa conhecimento, mesma coisa. Já existia a gnose lá. E era reprovado por Paulo e sempre foi reprovado por Deus. Nasceu no coração de quem? De Nicolau. Então, a ideia do homem, que tudo que o homem faz com o corpo, não importa, que já está justificado, perdoado. Ele pode continuar fazendo. O importante é que o espírito dele foi salvo. Gente prega hoje em igreja evangélica isso. Cuidado, você tem que pedir perdão se você cometer algo com o corpo. Amém? Então que o teu corpo, a vossa alma, o vosso espírito esteja irrepreensível na volta do Senhor Jesus. As pessoas não entenderam que Deus redime pela fé o espírito humano e que através da comunhão tem que redimir a alma e através da comunhão do jejum tem que redimir o corpo. Amém? O cristianismo é crescimento, é desenvolvimento, vai crescendo. Eles não entendem isso. Não é difícil, é simples, mas não sei por que não entende. São cegos, não é possível. Então o que acontece? Você tem que entender que o jejum não é o sacrifício, ficar sem comer que vai tocar no coração de Deus. Não. Vai apenas bloquear a tua carne, para que a semente de Deus cresça. É como você pegar um vasinho, guarda isso. Você está com um vaso de flor lá. Você coloca água. A palavra de Deus é água. Amém? Nessa terra. Você coloca a semente, que é o teu espírito humano. A terra é você, a semente, espírito humano. Então, essa planta tem que desenvolver. Esse vasinho essa planta tem que desenvolver, tem que crescer teu espírito. E aí você coloca água. E daí? Você deu a palavra de Deus para ele, legal. A palavra de Deus, a água mineral, tá, gente? Tem todos os sais minerais. E aí ela tem que crescer. Ela vai crescer na sombra? Não. Ela tem que precisar do sol. É assim, você jejua o sol, coloca no sol, expõe ao sol. Aí você cresce. A semente o quê? Cresce. E para ela crescer, ela tem que quê? Morrer. O processo da morte acontece no jejum. Da morte da sua carne. Não é do teu novo nascimento. O novo nascimento é a semente em si. Vamos dizer assim. Mas ela mata a sua carne no nascimento, no crescimento dela. Então, pecados que você tem na vida que você acha que vai ficar o resto da vida e tem ficado o resto da vida aí, né? Sabia que não é para ficar o resto da vida? É para ter saído lá. Era só jejuar. Persevere em jejum. O cara sempre cai no vício da droga, né? Se ele começa, então, entende primeiro o processo de jejum, porque senão ele vai se tornar um endemoniado. Se jejua de forma errada, você tem problema. Porque Deus odeia o estoicismo. Deus odeia a justiça própria do ser humano, a força própria, a independência. Deus odeia o ser humano se achar espiritual pelo ato que ele faz. Eu sou salvo, por isso eu jejuo. Eu sou salvo, por isso eu oro. Eu sou salvo, por isso eu leio a Bíblia. E esse é o cristão. Aleluia! Então, ele não faz nada para ser em si salvo. A salvação dele gera tudo isso nele. Só que ele tem que ter o entendimento certo. Porque senão ele abraça já, perde tudo, perde a salvação, perde tudo. Então, ele tem que entender que o jejum, ele vai neutralizar a carne para que a semente de Deus cresça em você. Amém? E é aquela carne que está lá, você está salvo, independente se está pecando ou não, você está salvo. Isso é um fato. O pecado está na nossa carne, mas você tem que pedir perdão para Deus sempre, reconhecer isso. E aí, mas você é liberto do pecado através do processo de jejum. Amém? Você é liberto. Aí aquela briga que fica, aquela guerra, né? Andai no espírito,
constantemente, que é a mesma ideia de andar no poder de Deus. E como que Jesus andou no poder de Deus? Embora Jesus não pecou, mas andou no poder do jejum. Então, quando diz em Gálatas lá, andar no Espírito jamais satisfaria a vontade da carne, é a mesma expressão que você lê em Lucas 4, e Jesus no poder do Espírito. A mesma expressão. Então, quando você junta os dois, você entende que para andar totalmente no Espírito, tem que estar constantemente vivendo uma vida de jejum. Gente, Jesus jejuava e era perfeito. Quem é você para não jejuar? Amém? Mas jejum de maneira certa. E essa compreensão do jejum que você tem que ter para você praticar. Ele vai neutralizar a força dos hormônios, apenas isso. Enquanto o meu espírito vai crescer. Eu vou estar orando, eu vou estar lendo a Bíblia, porque senão é apenas um regime também. Amém? Você tem que estar buscando, tendo comunhão com Deus. Nunca vai chegar lendo a Bíblia orando. Eu oro em língua já, tenho dom de língua, eu vou chegar lá. Não chega. A oração em língua não te dá o que o jejum te dá. A leitura da Bíblia não te dá o que o jejum te dá. E o jejum não te dá o que, cada um tem o seu lugar, o que a meditação te dá e o que a oração em língua te dá. Então, o jejum, a oração em língua, no máximo te revela o que você está lendo. Por isso tem que ler a Bíblia. Por isso que a importância, Paulo implantar, quando você estuda a história da igreja, Paulo implantava uma igreja, ele ficava lá até levantar uma pessoa que sabia ler, converter ela, e essa pessoa fazer leitura diária da Bíblia, porque as pessoas não sabiam ler. Tamanha importância, chama leitura diária. Não era presbítero que pregava a palavra, mas era um presbítero que lia a Bíblia em ordem. Começava lá em Gênesis, né, e até Malaquias. Mas não no mesmo dia, tá, gente? Você entendeu, né? Então, o que acontece? Uma leitura diária. As pessoas participavam 3 vezes por dia até. Tinha essa leitura. Até algumas igrejas primitivas, 3 vezes por dia tinha essa leitura, quando dava. Então, eles iam todo dia, mas no mínimo era todo dia. Todo dia tinha um momento da leitura. E a pregação, a exposição da palavra, que é a pregação explicativa, ou seja, qual for, ela era outra que era feita. Amém? Então, você tem que entender tudo isso, é importante você entender. Então, andar no Espírito, andar no poder de Deus. Você tem que viver uma vida. Então, quando eu oro em língua, eu posso ter no máximo uma revelação da palavra de Deus, do que ela quer dizer. Mas eu não posso entrar naquela revelação, só o jejum faz eu entrar. Então, a simples leitura de Bíblia te dá o conhecimento da vida de tudo. Ela é apenas um leite, né? Para você entrar mais naquilo, você tem que aprender a orar em língua. Para se tornar mais viva dentro de você. E para ela se tornar abrir uma porta lá, e você ter acesso àquelas portas de revelações que a oração em língua te dá, somente o jejum te dá. Amém? Somente o jejum. É mais importante você ler, jejuar, do que você orar em língua. Às vezes o cara não tem o dom de língua, mas ele jejua. Dessa forma, ele sabe que vai tirar o poder do pecado e lê a Bíblia. Aquilo que ele pode ter uma revelação profunda, que só a oração em língua realmente revela os segredos de Deus. Ele não pode ter uma revelação profunda das Escrituras, mas aquilo que ele tem de revelação, que a gnose lhe dá de informação, vai se tornar gnóstico dentro do coração dele. Aquilo que ele vai entrar em tudo por causa do jejum. Amém? Então, cada um tem o seu lugar, né? A oração em língua, que é um idioma espiritual que Deus concedeu à igreja para crescer. A meditação na palavra, primeiramente, sempre é a meditação na palavra. E o jejum tem que ser aplicado na vida. Fora as intercessões, orações e tudo mais, o resto, né? Amém? Um abraço, Deus abençoe todos vocês. Pense, não basta ser cheio do Espírito, porque Nicolau, ele foi cheio do Espírito. E daí? Ele caiu. Mas para você manter-se cheio do Espírito, sem a necessidade de cair, andando no poder do Espírito, tem que jejuar.